Olá, tudo bem? Quero dar as boas-vindas a você que está aqui conosco e a você que está acompanhando essa gravação no YouTube. Hoje damos início a mais um TraduChat e a minha convidada de hoje para bater um papo sobre tradução jurídica é a Letícia Parizon. Seja bem-vinda, Letícia. Boa noite. Boa noite pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Boa noite a quem vai assistir o chat gravado depois no YouTube. Primeiramente, queria agradecer ao Felipe pelo convite, muito obrigada. Vai ser um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da minha carreira, da tradução jurídica, de como foi chegar até aqui e trocar uma ideia com vocês hoje à noite. Letícia, vamos começar então falando um pouquinho sobre você. O que levou você a ser tradutora e principalmente trabalhar com tradução jurídica? Você sempre quis ser tradutora? Você teve alguma carreira antes? Conta um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Bom, eu, como todo jovem que está em busca de uma carreira, de que faculdade fazer, né, não sabia muito bem o que fazer, não tinha ideia do que eu ia estudar na faculdade, mas eu sempre me dei muito bem com inglês, fazia inglês desde criança, estudava inglês, gostava muito de estudar inglês, né, estudar línguas, tinha essa curiosidade. E um dia minha irmã me falou: por que você não vira tradutora? Nunca tinha me passado pela cabeça ser tradutora, nunca tinha pensado nisso. E o dia que ela me trouxe essa ideia, eu fiz assim, nossa, eu acho que eu ia gostar mesmo de ser tradutora, é algo que eu gosto de fazer. Eu já traduzia sem nem saber que essa profissão existia. Eu fiquei traduzindo música, trecho de filme, mas não tinha noção que isso poderia ser a minha profissão. Ela me mostrou uma faculdade um curso de tradução, que era o curso de tradução da Unibero. Imagino que o pessoal que está aqui deve conhecer a Unibero, né? Que hoje já não existe mais, mas na época ela era uma faculdade consagrada de tradução, e fui estudar tradução na Unibero. Fiz no par inglês-português, iniciei a faculdade em 2008 e me formei em 2011. A tradução jurídica já caiu no meu colo de uma forma, como uma surpresa, assim. Eu já tinha assistido algumas palestras sobre tradução jurídica, naquelas semanas de letras, semanas da tradução que tinha na faculdade, eu me interessava bastante pelo assunto, pelo mundo jurídico, mas eu não imaginava que eu trabalharia, que eu me tornaria uma tradutora jurídica. Até que eu consegui um estágio num escritório grande de tradução de São Paulo, e o foco desse escritório era a tradução jurídica. E foi assim que eu tive meu primeiro contato profissional com a tradução jurídica. Já tinha visto na faculdade, já tinha visto bastante palestra, mas nunca tinha trabalhado com isso. E foi nesse escritório que eu tive meu primeiro contato, que eu tive a oportunidade de trabalhar com tradução jurídica e acabei me interessando cada vez mais pelo tema, mas foi uma coincidência, com sorte, com gosto, porque virou uma coisa que eu adoro fazer, e foi assim que eu comecei. Ah, maravilha. Então, você começou fazendo o curso, né, da Unibero, né, em 2011, né? E aí depois, 2008. Eu me formei em 2008. 2011. Ah, perfeito. E aí depois, então, você veio a fazer uma faculdade de Direito, né? Para se especializar mais na área, né? Sim, então, aí eu comecei a trabalhar com tradução jurídica, gostei muito do assunto, gostava muito dos contratos, de ler o processo, tinha bastante interesse, mas eu sentia uma falta muito grande do conhecimento jurídico mesmo. Eu até fiz uma especialização na PUC de textos jurídicos, redação jurídica, essa especialização ela era bilíngue, eu tinha tanto em inglês como em português, e foi bem interessante, mas ainda me faltava o conceito das coisas. Eu até gosto de usar como exemplo a expressão ônus da prova, que eu sabia que o ônus da prova, em inglês, era burden of proof. Mas o que era ônus da prova? O que isso significa? Que é ônus da prova? Na época, eu era muito jovem, eu entrei na faculdade com 17, 18 anos, me formei com 21, se eu não me engano, e então eu não tinha a menor noção do que eram as coisas jurídicas, de fato. Então, por mais que eu tenha estudado tradução na faculdade, eu tive um semestre na faculdade de tradução jurídica, por mais que eu tenha feito a especialização na PUC, em que eu aprendi redação jurídica, termos jurídicos,
em inglês, em português, eu ainda não tinha confiança para traduzir de fato uma peça processual, uma petição, um embargo, um recurso, enfim, uma apelação, enfim, as peças e os contratos. Eu ainda ficava muito dependente de dicionário, de pesquisa. Claro que tradutor é sempre dependente de dicionário, né? Até hoje a gente usa o dicionário, não tem que falar que não usa mais, mas assim, faltava muito ainda o conhecimento técnico. Foi quando eu falei, vou estudar direito. Foi uma loucura, porque foram 4 anos de faculdade de tradução, mais 5 anos de direito, eu passei 9 anos na faculdade. Nesse meio tempo eu fiz a especialização na PUC, mas foram muitos anos dentro de uma universidade. E agora, né, olhando para trás, eu penso que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu amei ter feito direito, eu acho que é uma faculdade que todo mundo deveria fazer. Eu acho que é uma faculdade que esclarece muita coisa sobre o nosso mundo, sobre a organização do nosso país, governo, enfim, é uma faculdade de direito constitucional, são temas que toda a população deveria ter acesso, né? Então eu adorei ter feito direito, acho que foi uma escolha certeira e foi aí que eu fui me especializando cada vez mais na tradução jurídica. Legal, Letícia. E assim, o legal é que você fez um caminho que assim, ele é um pouco diferente, porque eu conheço pessoas da área de tradução jurídica que elas se formaram em direito e aí depois de um certo tempo começaram a ver que tinham aptidão para idiomas, para tradução, e por já ter esse background em direito, faziam uma pós em tradução, já se especializando na tradução jurídica. Já você não, você, né, contou aí que você tinha esse desejo de ser tradutor e aí sentiu essa necessidade de fazer a faculdade de Direito para ter ainda mais conhecimento na área, né? Então, eu acho muito legal porque mostra essa importância, né, de que a gente não pode ficar só parado na formação em tradução ou achar que por estar traduzindo um determinado gênero é o suficiente. Às vezes é importante você realmente buscar uma formação a mais, uma graduação, uma especialização, o que seja, mas uma forma de você se qualificar para poder, né, ter um entendimento maior da área, para poder oferecer um serviço ainda melhor. Então, eu acho muito interessante isso na sua trajetória. Exato. A maioria das pessoas faz o caminho inverso mesmo, né? Tem muita gente que se forma em determinada área, direito ou outras áreas também, e depois começa a trabalhar com a tradução daquilo. Eu fiz esse caminho inverso, mas eu acho que é realmente muito importante você estudar o tema com o qual você vai trabalhar. Porque quando você tem o domínio do assunto, do tema, você se torna mais produtivo, mais rápido. O seu dia se torna mais prazeroso do que você ficar lendo algo que você não faz a menor ideia do que você está lendo, né? Então você tem envolvimento com aquele tema, você gosta daquele tema, o seu dia se torna mais, sua rotina de trabalho se torna mais leve. E acho que é a nossa forma dentro da nossa carreira como tradutores, é a nossa forma de se especializar, né? A gente vai se especializar em tradução. Tem muitos cursos de tradução, pós em tradução, que são maravilhosos, que tratem a teoria, a prática, a base da tradução, cat tools, ferramentas. Mas para você se tornar um tradutor especializado em determinado assunto, você tem que estudar o assunto, né? Não só as práticas e as teorias de tradução. Concordo plenamente. E eu acho que a especialização é um dos diferenciais do mercado da tradução hoje em dia. Ainda mais considerando aí o avanço da tecnologia, das ferramentas de tradução automática, eu cada vez mais me convenço que o que vai preponderar daqui para frente vai ser o tradutor nichado, né? Ou seja, aquele tradutor que escolheu, abraçou uma área e disse, é essa área que eu vou até o fim. E você se especializar não é para qualquer um, né? Qualquer um pode chegar, pegar um texto lá, um contrato, né, uma verbação, jogar num tradutor automático e dizer que está tudo certo. Não, você tem que realmente estudar o assunto, ter o conhecimento dos idiomas, né, de chegada e de partida, mas estudar o assunto a fundo e saber como é que cada termo se expressa, né? Principalmente no direito, você tem a diferença do direito americano, direito britânico, né? Em comparação aqui com o direito brasileiro. Enfim, coisas que você não adianta você
botar numa máquina que o resultado com certeza não vai ser bom, né? Exato. A máquina, ela está evoluindo, né? A tradução automática, ela está cada vez melhor. A gente não pode negar isso. Mas é isso, o tradutor especializado, nichado, que tem conhecimento e domínio do assunto, vai saber de fato como trazer aquilo para o contexto, né? Outro exemplo do direito que eu gosto de usar é cerceamento de defesa, né? Se você pega, uma vez eu peguei uma tradução de máquina de cerceamento de defesa, era fence of the defense, tipo de ser, usou como sentido de cerca, né? E não tem nada a ver, a gente vai traduzir isso como uma denial of the opportunity to be heard, algo do tipo, porque você não pode se defender numa audiência, né? Quando você está sem a possibilidade de defesa no processo. Então, a máquina vai traduzir o que ela leu ali sem contextualizar. E aí, quando você tem o conhecimento técnico, você consegue até identificar: opa, a máquina pisou na bola aqui, tem algo estranho. Isso aqui não é assim que se fala, não. Até porque, se você tem conhecimento técnico, você já vê de cara que o cerceamento tem nada a ver com fence, né, no caso. Então, eu acho que, com certeza, né, no avanço da tecnologia, esse conhecimento técnico, os tradutores que buscam se especializar vão continuar firmes aí no mercado. Letícia, eu imagino que ao longo desses pouco mais de 13 anos que você tem de carreira, misturando, somando tanto a parte você se graduou em tradução quanto depois em direito, né? Eu imagino que você tenha tido vários desafios, né? Porque ao mesmo tempo em que traduzir uma área que você gosta, como é a área jurídica, ela é prazerosa, ela também apresenta, né, os seus percalços, as suas dificuldades. E conta um pouquinho para a gente quais que foram esses desafios, o que que você enxerga hoje, olhando para trás, como dificuldade e que fez você ter que se aprimorar ainda mais para poder superar esses desafios. Olha, eu acho que no início da minha carreira, o maior desafio era a linguagem técnica mesmo, que foi que eu já contei para vocês que me levou a buscar a formação em direito, era realmente entender o que estava escrito ali, ou como passar isso para outro idioma, né, seja inglês ou português. Acho que esse foi o primeiro grande desafio da minha carreira. E hoje eu acho que o maior desafio são os prazos, porque no mundo jurídico os prazos são todos muito curtos e tem prazo judicial, né, que o advogado precisa apresentar aquilo em juízo, então a gente precisa cumprir aquele prazo, mas muitas vezes os advogados também acabam deixando tudo para a última hora e é tudo muito urgente, né? Então, hoje eu acho que o maior desafio é lidar com as urgências e os prazos. E dentro desse cenário de urgências e prazos, muitos trabalhos precisam ser divididos, né? Tá até aqui a minha sócia Mariana Fresca, tá? Que eu vi que ela entrou aí no chat. Então, a gente divide muito trabalho, ela também é advogada, ela também é tradutora, e dentro desse cenário de urgências, prazos e divisão de trabalhos, a gente tem o desafio da padronização terminológica, que a gente tem que deixar o texto coeso, conectado. Se a gente entregar um contrato em que eu chamo o comprador de purchaser e o outro escritor chama de buyer, fica claro que não foi a mesma pessoa que escreveu. Então, eu acho que hoje, com o domínio já das técnicas de tradução, o domínio já do assunto, do tema, o meu maior desafio é prazos, urgências e dentro desse cenário de urgências, as uniformizações, né? Trabalhar, e às vezes a gente trabalha com mais tradutores envolvidos, né? Tem trabalho que é gigante para amanhã, e aí tem que 5 tradutores, às vezes, a gente tem essa dificuldade de uniformizar, padronizar, deixar o texto coeso, parecer que ele foi escrito por uma pessoa só. Parece que, não necessariamente parecer que foi escrito por uma pessoa só, mas que ele fale a mesma língua, né? Não esteja totalmente distoante uma parte da outra. Então, acho que esse é o maior desafio da atualidade aqui. Eu devo concordar com você, e assim, eu também já tive a oportunidade de fazer traduções jurídicas, e eu acho que não só a urgência e a questão terminológica, mas eu, por exemplo, às vezes pego alguns contratos para traduzir, e é curioso, você entrega e algum tempo depois eles vêm de novo com algum aditivo. Então, assim, vem algo a mais para você fazer que você não estava esperando, sabe?
e aí você tem que fazer todo o trabalho de voltar lá atrás para ver o que que você tinha traduzido, e aí, claro, tomar É. esses cuidados aí com a terminologia, com o padrão terminológico, né? Então, essa é uma questão que eu vejo, assim, de vez em quando, nos trabalhos de tradução jurídica que eu já fiz. E a alteração contratual, que os advogados mexem no contrato com as marcas de revisão, e aí o documento volta para a gente todo pintado, e que exclui uma parte, entrou outra, e a gente precisa reproduzir isso no texto traduzido fielmente. Também é um desafio quando acontece alteração, não alteração, o aditivo ao contrato, que é um novo instrumento, mas quando eles alteram o próprio contrato. E aí fica em minuta, né? Daí a minuta vai para o cliente, volta com mais alteração. Vai e volta, vai e volta. E cada vez ele vem mais colorido. Aí a gente também. Nossa, olha, é difícil trabalhar com um documento que chega todo pintadinho, mas acontece bastante também. Costumo E os brincar que prazos curtos, a gente precisa se virar naquele tempo recorde, o prazo continua urgente, né? né? Muitas coisas mudam, o que não muda é a urgência, né? Exato, exato. Eu ia dizer que eu costumo brincar que é o mar vermelho, né? Essas marquinhas de revisão, né? Tanto a marca de revisão, quando você, por exemplo, tradutor, recebe de um revisor a sua tradução, o feedback, né? Quanto quando vem do cliente um pedido de alteração, né? E eu falo que esse é o mar vermelho dos tradutores, que, em geral, é bem temido, assim, porque quando vem, você já sabe que vem trabalho aí pela frente, né? Exato, exato. E é um documento que se torna cansativo, né? A gente olhar aquele coisa tudo, ainda mais quando a gente já está acostumado a trabalhar com as cat tools, né? Que segmenta o texto, que te traz tudo, traz o glossário ali do lado, traz sua memória, vem tudo bonitinho. Aí quando você pega um documento todo pintado, se torna também cansativo você trabalhar naquele formato que a gente já não está mais tão acostumado a trabalhar. Ah, e outra coisa, não é um desafio, é um ponto positivo que eu acho muito importante para a tradução jurídica, são as cat tools. E com elas os glossários, né? Porque você tem um glossário para contratos, você tem um glossário para peças judiciais, você tem um glossário que você mesmo fez ou de alguma pessoa de confiança, te ajuda demais na padronização terminológica quando os trabalhos são urgentes e precisam ser divididos, e ajuda demais também no seu tempo de pesquisa, né? Porque, óbvio, uma coisa ou outra a gente esquece, por mais que a gente tenha o domínio do tema e do assunto, nem todos os termos a gente lembra de cabeça assim, o tempo todo. Então, ter um glossário é muito importante. E também, mesmo no complementando, tendo glossário, ter entradas no glossário, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente tem contrato de prestação de serviços, que tem contratante e contratado, que a gente pode traduzir contratante por client e contratado service provider. Num outro contrato, o contratante pode ser contracting party e o contratado contractor. Vai depender do contexto. Então, você ter esses glossários bem feitos, organizados e com, às vezes, notinha, né? Client, em contratos de prestação de serviço, já deixa a informação clara para você enquanto você está traduzindo, facilita muito o dia a dia de trabalho como tradutora jurídica. Concordo. Você mencionou aí um ponto positivo, então agora eu já quero entrar na pergunta de prós e contras. Para você, assim, na sua experiência nesses anos todos como tradutora jurídica, quais são os prós e contras que você identifica que são importantes, assim, para um tradutor jurídico, que você considera importantes? Eu diria que prós, no geral, assim, é a demanda, tem bastante trabalho jurídico, justamente pelo que a gente falou de ser uma área nichada, né? Então, a gente tem, como especialistas em tradução jurídica, né? Então, a gente tem bastante demanda no geral. Existe o mercado boutique da tradução jurídica, que é aquele mercado que quer um texto jurídico muito voltado para o público-alvo, quem vai fazer uma versão, né, para o inglês de uma apelação. E você leva tudo aquilo para o direito norte-americano, conversa com aquele direito norte-americano, não só traduz, né, não só passa a ideia.
não existe esse mercado de boutique nichado. Eu acho que dentro da tradução como um todo é uma das áreas mais valorizadas, acho que é a tradução jurídica, a médica, por isso que a gente falou da especialização, do nicho. Eu acho que os prós são esses. Os contras eu volto a bater na questão dos prazos das urgências, e com isso, às vezes, a sensação de que, mesmo sendo uma tradutora especializada, a gente não entregou aquele melhor, porque não, o cliente precisava daquilo para ontem, e você correu o máximo que você pôde, dividiu, e você deu o melhor que você tinha com aquele tempo que você tinha, mas você queria ter feito um texto mais caprichado e não conseguiu. Então, eu acho que o grande lado negativo de trabalhar com tradução jurídica são essas urgências mesmo. E os prós, eu acho que é a demanda é um mercado bem legal de trabalhar. Estou tentando pensar assim mais uma coisa, mas eu não estou conseguindo pensar em nada. Eu acrescentaria aí como um pró, eu vejo que é uma área que tem bastante referência, assim, tanto de glossário, dicionários também, diferente de várias áreas que às vezes até é difícil você encontrar fontes confiáveis, eu vejo que na tradução jurídica até você consegue encontrar bons dicionários, bons glossários públicos, né? Então, acho que é uma área que, se você consegue se especializar, ter um bom entendimento, as ferramentas estão aí para te ajudarem. E tem bastante, assim. Eu digo isso porque, por exemplo, eu estou agora trabalhando num projeto na área de cripto e Forex, que eu também gosto de trabalhar na área financeira. E é muito difícil achar material confiável nessas áreas. São áreas novas também, cripto principalmente. E a jurídica não, a jurídica você tem bons dicionários aí, né? Talvez um dos mais conhecidos seja o do Marcílio, né? Que é até público, né? Volta e meia eu vejo o pessoal compartilhando esse dicionário aí nos fóruns. Maria Chaves de Mello também é um dicionário que é bem conhecido. Então, existe bastante material de apoio para te ajudar no seu trabalho. E eu acho isso muito importante, muito positivo, assim. Isso sim, é verdade. Tem o dicionário do Marcílio, ele é muito bom. Ele traz explicações, né, sobre os termos. Então, ele é um dicionário bem completo. E também, outro lado positivo, que eu falei já das CAT Tools, é que quando você trabalha com contrato, todo contrato tem aquelas cláusulas padrão, que vai ter em todo o contrato. E isso você põe na sua memória e você consegue aproveitar o que você já fez de novo, e 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 de novo. Então, você ganha produtividade. E só para contratos, depois que você pega o jeito da redação contratual e dos termos, a sua produtividade fica muito boa. A gente consegue trabalhar um volume muito bom de palavras por dia em contratos, porque é uma linguagem muito padrão, o contrato é muito padronizado, é aquela palavra e ponto final. Então, depois que você se acostuma com aquilo, tem uma boa memória, um bom glossário, você consegue produzir muitas palavras por dia, o que com certeza se transforma numa boa remuneração, né? Quanto mais palavras você faz, melhor sua remuneração. Claro que dentro do que é possível com qualidade, né? Não estou falando aqui para a gente trabalhar horrores de palavras por dia, sem qualidade. Isso é possível com os contratos, já com peças processuais, não, né? Aí a linguagem costuma ser mais truncada, mais rebuscada, requer muita interpretação do que aquele juiz, advogado quis dizer. Os contratos, se você tem uma boa memória, um bom glossário, e você pegou o jeito, dá para fazer bastante coisa num dia. Letícia, que conselhos você daria, por exemplo, para quem está nos acompanhando aqui e deseja, de repente, começar a buscar trabalhos na área jurídica, ou alguém que se identifica, ou até tem uma formação nessa área? O que você aconselharia para essas pessoas que desejam trabalhar com tradução jurídica? Eu acho que o primeiro ponto é estudar direito, não precisa fazer uma faculdade de direito. Hoje a gente tem bastante curso no mercado voltado para tradução jurídica. Então, eu acho que tentar estudar direito, tentar entender o direito brasileiro, tentar entender um pouquinho do direito
norte-americano, que a gente tem como base, né, a principal base, conceitos de common law, conceitos de civil law, para começar a entender como traduzir direito. E acredito que começar por contratos, que é mais fácil, né? Você arriscar numa peça processual pode ser bastante desafiador. Começar trabalhando com poucas palavras por dia para ter tempo de pesquisa, para poder analisar, para poder procurar o termo, não só procurar o termo correspondente e vai. Tentar ler, porque eu entendo que fazer uma faculdade de Direito é muito tempo e muito desgastante, mas se você começar a pegar os termos, os conceitos e ler e entender, isso é isso, e aos pouquinhos, né, usar com poucas palavras de tradução por dia e bastante tempo de pesquisa, estudar o tema, e também, claro, procurar agências que são voltadas para tradução jurídica, quando fizer cadastro, né, se inscrever nas plataformas, procurar a parte legal, jurídico e começar com trabalhos menores e contratuais da área jurídica. Você falou de cursos, né? Eu particularmente conheço 2 cursos que eu tive a oportunidade de conhecer as fundadoras, né? E ver assim que o trabalho é bacana, né? Uma delas é a da Bruna, né? Que é o Descomplicando o Inglês Jurídico, que é um curso que tem várias matérias, vários tipos de curso, né? Não só para tradutores, mas até mesmo profissionais da área jurídica, né? E o outro é o Escrive, que é da Cassandra Vidal, que é um curso que, inclusive, ele constava no site da Brax como uma das recomendações, e que ele tem até mesmo, por exemplo, módulos de inglês jurídico, inglês para contratos, então é como se fosse um inglês instrumental voltado para aquelas áreas do direito que você deseja se especializar. Eu acho que são 2 boas indicações aí que eu ofereço e acho que pode Perfeito. valer a pena, né? Não sei se você tem mais alguma É, também, Letícia. eu, inclusive, sou professora em um dos cursos do Descomplicando Inglês Jurídico, em parceria com a Bruna. É um curso híbrido, né? Que boa parte da matéria está gravada e encontros mensais comigo, que sou professora, para a gente discutir tradução mesmo. A gente pega um texto jurídico e eu traduzo para os alunos em conjunto, conversando, discutindo os termos, as soluções, e as aulas gravadas são para ensinar os conceitos mesmo, né? Então, eu recomendo bastante, afinal, eu também estou lá, né? Eu acho que pode ser bem legal. E acho que tem a PUC, tem bastante especialização também de texto, redação e leitura jurídica. E eu gosto também de recomendar o site da FGV, que tem cursos de direito. Não são de tradução jurídica, mas se você procurar lá um curso de direito civil, ele vai te dar um pouquinho a base do direito civil, um curso de direito do consumidor, você vai aprender um pouquinho sobre o direito do consumidor, que eu acho que, juntando o conhecimento do direito, mesmo direito civil, direito do consumidor, direito penal, enfim, tudo que envolve o direito com o inglês jurídico, aí sim você tem uma boa ferramenta nas suas mãos, né? E o curso do Descomplicando Inglês Jurídico tem essa proposta de trazer conceitos de direito do Brasil e dos Estados Unidos e também passar o inglês jurídico. E temos também pós-graduações, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer uma da Unileia sobre direito público, onde eu pude estudar um pouco de constitucional, administrativo, civil, e me ajudou a dar alguns conceitos e, assim, foi um prazo bem razoável, né? Eu fiz essa pós em um ano. Então, assim, vale a pena para quem deseja se especializar e às vezes, né, não está com tanto tempo, está meio que na correria, uma pós, uma especialização, um curso de extensão também, a própria FGV, eu acredito que ela ofereça esses cursos, né? E aí é como a Letícia falou, juntar, né, com essa base teórica da tradução jurídica, né, que o Descomplicando, por exemplo, oferece, e aí eu acho que pode ser o diferencial, né, um profissional que queira atuar nessa área. Certeza.
Agora, Letícia, eu estava vendo aqui, além de tradutora jurídica, você também é sócia proprietária de uma agência de tradução na área jurídica, né? Que é a Meta, né? Inclusive, você mencionou aí a sua sócia, a Mariana Fresca, a quem eu dou as boas-vindas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa experiência de ser sócia proprietária de uma agência boutique, quais são os desafios, enfim. Conta um pouquinho aí pra gente. Sim, eu e a Mariana Fresca, e tem a Amanda também, que não pôde estar aqui hoje. Nós somos sócias da Meta Traduções. A gente trabalha mais como boutique de tradução do que agência, porque a gente trabalha com textos jurídicos e financeiros, mas de uma forma mais especializada. Claro que rola divisão de trabalho nas urgências, não tem como, né? Que a gente já comentou, mas a gente procura fazer um trabalho bem especializado, nichado e de alta qualidade. Eu e Mariana somos formadas em Direito, nós estudamos juntas na Faculdade de Tradução e de Direito, temos aí um longo caminho já juntas. E a Amanda, ela é formada em Administração de Empresas e Tradução também. Então, eu e a Mariana ficamos mais responsáveis pelas traduções jurídicas e a Amanda pela tradução financeira. Mas também eu e a Mariana trabalhamos com a tradução financeira e a Amanda com a jurídica, porque a gente tem aí o apoio uma da outra, a gente já trabalhou bastante com textos financeiros e jurídicos, então a gente tem esse conhecimento básico para traduzir também o lado uma da outra, né? A gente também se ajuda em projetos grandes e tirando dúvidas uma com a outra, etc. E tal. Ter uma empresa no Brasil não é fácil, né? Tem muitos desafios, a gente tem bastante dificuldade, obviamente, com parte fiscal, contábil. Eu falo que quem é tradutor da área jurídica ainda, né, que é super humanas, não costuma ser muito bom de contas, então a gente tem essa dificuldade. Prospecção de cliente, tem muitos desafios em ter uma empresa, né? Nós também, por sermos tradutoras, temos um perfil mais introspectivo. Acho que a maioria do pessoal que está aqui é tradutor, então entende o que eu estou falando. A gente tem esse perfil de ficar atrás do computador, né? Quietinho no nosso canto, então é difícil você dar as caras, ir atrás de cliente, prospectar. Mas e é isso, nem sempre é fácil, mas vale muito a pena. É bom você trabalhar com parceiras, sócias, amigas de muito longa data, né, que tem uma confiança muito grande envolvida. Não só uma confiança como sócias, mas no trabalho uma da outra. Quando a gente também precisa uma da outra, entrega o trabalho, a gente sabe que vai dar tudo certo. E é isso, a gente trabalha muito em parceria com agências de São Paulo, com outras boutiques também aqui de São Paulo. A gente tem alguns clientes que são escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas grandes, né, que tem empresas que não são escritórios, mas tem o departamento jurídico, e também firmas de auditoria, que é daí que vem os nossos trabalhos financeiros, né, as traduções financeiras. Fugindo um pouquinho aqui do escopo, mas a tradução financeira também costuma ter bastante memória, né? Eles costumam ser muito, os relatórios são muito parecidos, então quando você tem uma CAT tool e trabalha com tradução financeira, você costuma aproveitar bem o resultado da sua memória. Então são áreas muito bacanas para trabalhar. A gente é o nosso foco mesmo, tradução jurídica e financeira. Muito bem. Bom, para quem quiser saber mais, é metatraduções.com, né, o site, né? E tem LinkedIn também, Instagram, né? Metatraduções.com, tem LinkedIn, tem Instagram, a gente tem um blog que a gente procura postar uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. E todos os serviços que a gente presta estão lá no site também. Tem um pouquinho do nosso currículo, mais sobre nós, tá tudo lá. Legal, muito bacana, Letícia. Eu queria agora abrir espaço para quem está participando, se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer para a Letícia, podem colocar aí no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade. Ninguém, gente? Ninguém? Vamos lá, gente, não se acanhe. Sei que a gente é introvertido, como a Letícia falou, né, o tradutor, mas vamos lá.
Fiquem à vontade, estamos aqui para conversar. Mariana deu parabéns pelo bate-papo. Obrigado. Obrigada, obrigada. Bom, E aproveito, já que ninguém falou nada agora, eu queria aproveitar e falar. Ah, tem alguém falando aí, pode esperar. Thiago, estou em transição da área de tradução. Patrícia perguntou o que você quer dizer com agência boutique. Você quer explicar aí? Na verdade, são dois conceitos diferentes, né? Agência é uma coisa e boutique é outra. A agência é uma empresa de tradução que trabalha com diversos pares de idioma, com diversas áreas e diversos tradutores freelancers. Geralmente as agências conseguem atender grandes volumes de texto em prazos muito curtos e muitos clientes precisam disso mesmo. Coisa assim, de 20, 40 mil palavras de um dia para o outro, porque divide em muitos tradutores. E esse perfil de grande volume de texto, prazo curto, muitos tradutores, mesmo que a qualidade não seja excepcional, mas você está atendendo o seu cliente. E o cliente, às vezes, ele precisa disso mesmo, ele precisa do texto traduzido de um dia para o outro. A boutique tem essa característica mais da especialidade, do nicho, de trabalhar com mais cuidado com a qualidade, né? Então, assim, por mais que aconteça, né, eu falei, urgências, que a gente precisa dividir o texto, que a gente precisa conversar, padronizar, a gente evita a loucura de fazer 60 mil palavras de um dia para o outro, porque a gente sabe que não vai sair um trabalho com a qualidade que a gente espera. Até porque a gente, quando é contrato, eu falei, é um pouco mais fácil de traduzir, mas quando é o texto, uma peça processual, uma petição, uma um embargo, enfim, uma apelação, você tem dificuldade de ler aquele texto, porque aquele texto ele pode ser muito truncado, com uma linguagem muito específica, precisa interpretar o que o advogado quis dizer, precisa interpretar o que o juiz quis dizer, interpretar o contexto do processo como um todo. Então, você fazer muitas palavras por dia é muito difícil, é exaustivo e você talvez se perca ali na interpretação do que está sendo dito. Então, você precisa ler com cuidado. A boutique tem essa cara mais de tradução especializada, com mais preocupação com a qualidade. Então, tem esses dois lados. A agência, que trabalha com muitos pares, muitos assuntos, grandes volumes, prazos curtos, e a boutique, que trabalha com assuntos, temas mais inchados, mais preocupação com a qualidade. Existe mercado para todo mundo, existe espaço para todo mundo. O cliente vai precisar, às vezes, da agência, às vezes ele precisa da boutique. Às vezes o mesmo cliente fala, hoje eu preciso de prazo e hoje eu preciso de um trabalho com muita qualidade. Existe espaço para todo mundo e tem como todo mundo trabalhar. Legal, dos dois lados. Eu queria só Queria que... acrescentar, antes de ir para a próxima pergunta, que a agência boutique, ela tem uma proximidade maior entre cliente e profissionais, né? Porque numa agência convencional, você tem várias etapas. Você tem o cliente direto, você tem as pessoas da agência que fazem esse primeiro contato, geralmente um vendor manager ou um project manager. Aí depois você tem a equipe que vai ficar encarregada pelo processo tradutório, que aí inclui tradutor, revisor, diagramador, enfim, uma série de profissionais. E você tem a equipe que vai cuidar do QA, né, da qualidade final. Então, são várias etapas entre o cliente que solicita lá no início e o produto final. Na boutique não, né, Letícia? São menos etapas e, em geral, você tem uma proximidade maior com o cliente. Exato, perfeito. Isso mesmo. E também até para tradutores, freelancers, né, ou tradutores que querem trabalhar com clientes finais, clientes diretos, as agências costumam ter valores menores do que as boutiques, justamente por isso que o Felipe falou. A agência tem inúmeros processos, né? Também o tradutor só vai traduzir, se ele é um tradutor freelancer, ele vai pegar o texto, traduzir e devolver. Aí a agência vai se encarregar da revisão, da quality assurance, da formatação do documento, do envio. O tradutor só traduz, ou o revisor só revisa. Quando você é boutique, você vai cuidar do processo inteiro. Então, o valor também é um pouquinho melhor, mas envolve
outros passos, outras responsabilidades. Então, às vezes a gente tem que falar, a agência paga mal, boutique paga bem. Tem que ponderar, né? Porque ou também o seu trabalho, num formato boutique, até ele é mais valorizado, mas também tem outras funções, não só traduzir como você faz com uma agência. Exatamente. O Thiago, ele comenta aqui que ele está em transição de área de tradução e vê que a área jurídica é bem interessante e é uma pela qual ele se interessa. Porém, ele traduz mais do russo para o português. Aí ele pergunta se tem alguma dica de cursos onde eu possa reaplicar esse par. Eu imagino que ele está querendo saber de cursos de tradução jurídica de russo para português. E ele fala que também traduz de português para inglês. Olha, do russo para o português eu não conheço nenhum. Não conheço. Felipe, você conhece? Eu não conheço Não, também curso não. Mas especializado assim, em eu russo. acredito que você fazendo curso, como por exemplo os do Descomplicando Inglês Jurídico, e pegando toda a base, né, tanto de aprender os conceitos quanto da técnica de tradução, eu acredito que aí é uma questão de adaptar o russo, né? Se bem que também entra a questão do sistema jurídico russo, né? Que eu não faço ideia como é que é, né? Mas assim, Também não conheço. já pode ser um meio caminho também, né? Mesmo que não envolva a É, tradução de russo, né? eu diria que eu não conheço nada do russo, o sistema jurídico ou curso de tradução do russo para o português, mas eu acho que aprender o direito brasileiro é um caminho. Tem os cursos da FGV, que traz direito civil, direito, esses, né, traz um pouquinho de cada área do direito, os cursos de tradução jurídica, porque daí você vai pegar a base do direito brasileiro e da tradução jurídica e, que nem você falou, aplicar para o russo, mas o direito russo eu não sei dizer mesmo. Talvez fazendo alguma pesquisa aí no fórum, nos fóruns, né? Eu sei que o Prose, por exemplo, tem um fórum do pessoal que traduz do e para o russo, né? Talvez lá pode ser que você consiga alguma informação. Alguma Importante indicação é, precisa, mais voltada para isso, né? o importante também nesse caso, Thiago, é você entrar em contato com profissionais que também trabalhem com esse par de idiomas para fazer esse networking, né? E eles, melhor do que a gente, vão saber indicar e dizer onde que você pode, por qual caminho você pode seguir para se especializar na tradução jurídica de russo para português. Exato. A Aí Mari, aqui teve. eu ia comentar aqui que a Maria, ela parabeniza pelo bate-papo. Obrigado, Maria. Bom que você está aqui com a gente. E ela gostaria de saber da Letícia se ela faz mais demanda para tradução ou versão. Olha, é bem parecido, não existe mais tradução ou mais versão. Eu acho que 50%, assim. Tem épocas que chega mais versão, épocas que a gente acaba fazendo mais tradução, mas eu não sei, acho que não existe algo que eu possa falar, não, com certeza mais versão ou mais tradução, não. Felipe, você tem uma percepção sobre isso? Eu tenho exatamente essa percepção e é curioso porque em outras áreas, por exemplo, financeira que eu faço, eu já fiz saúde, eu fiz mais tradução do que versão. Mas na jurídica eu Uhum. acho que se equivale um pouco. Talvez por conta dessa coisa de que você às vezes tem que, igual por exemplo, eu pego um contrato aqui no Brasil e o cliente está precisando que ele seja vertido lá para fora, né? Então, eu acho que talvez por situações como essa haja uma equiparação maior na jurídica entre tradução e versão, porque em outras áreas, pelo menos para mim, eu faço bem mais tradução do que versão. Eu acho que sim, é bem 50%. É época mesmo. Tem época que vai sentir mais, um pouquinho mais de tradução, um pouquinho mais de versão, mas não existe algo fixo. Deixa eu ver mais aqui as perguntinhas. A Patrícia, ela agradeceu a sua explicação lá sobre a agência boutique. Ela pergunta Nada. se na tradução jurídica vocês enfrentam muitos problemas na transposição dos institutos do Civil Law para o Common Law e vice-versa. Sim, principalmente nas peças processuais. Muitas vezes não existe equivalente, não existe. Um instituto que existe aqui no Brasil, no direito brasileiro, não existe nos Estados Unidos.
E aí a gente recorre a explicações, notas, que nem eu até comentei mais cedo, né? O cerceamento de defesa, acaba que a tradução é uma explicação do que é o termo, né? Que a gente costuma traduzir por denial of the opportunity to be heard. E isso no Brasil é um conceito, cerceamento de defesa. Se você fala com um advogado sobre cerceamento de defesa, ele sabe o que você está falando. No inglês, a gente tem que dar achar uma forma de explicar o que aquilo significa. Outro fator, né, que o direito norte-americano, as leis norte-americanas são estaduais e aqui no Brasil é federal. Então, tem estado que tem uma coisa que o outro estado não tem, e aqui no Brasil é o país inteiro que segue a mesma lei, a mesma regra. Então, a gente enfrenta bastante dificuldade, sim, nessa transposição do civil law para o common law. E as saídas, muitas vezes, são explicações dos conceitos ao longo do texto. O estado da Louisiana, nos Estados Unidos, é um estado de civil law, então muitos dos nossos conceitos a gente encontra no estado da Louisiana, só que isso não é aplicável a todos os Estados Unidos, né? Mas alguns termos que a gente não encontra correspondência, às vezes existe no direito da Louisiana, nas leis da Louisiana, mas a gente precisa achar umas formas de sair dos desafios com uma expressão, uma nota. Acontece assim, nem tudo tem equivalência. A Patrícia, ela mencionou aqui para o Thiago o Clube Eslavo. Há russos no Brasil, inclusive, formados em Direito. Legal, Patrícia. Obrigado aí pela dica. Acho que pode ser um bom caminho aí. E assim, todo tradutor ele tem que estar em contato não só com os clientes, os potenciais clientes da área, profissionais, mas principalmente com colegas ou profissionais dos idiomas, né? Porque, como eu falei, para o russo, a melhor forma de você saber onde que eu vou achar a tradução jurídica de russo, curso, né? De tradução jurídica de russo para português, é conversando com colegas da área, né? Até porque eles vão saber dizer, determinado curso foca mais no conhecimento de, sei lá, russo jurídico, outro curso vai focar mais nos sistemas russo e de um determinado país, né? Então, eu acho que essa é uma dica que é válida não só para a área jurídica, mas para outras áreas da tradução, que ela é muito importante, né? Você sempre estar em contato com os profissionais das suas línguas de trabalho. Com certeza. E são as pessoas que vão te dar mais dicas, né? Te ajudar mais, com certeza. Uhum. Mais alguma dúvida? Patrícia, sim, só o estado da Louisiana que tem civil law. E aí algumas coisas a gente se baseia nele para traduzir. Algo mais? Só dúvidas? Tem mais alguma dúvida aí? Uma Quais pergunta dicionários e do cenário de glossários? glossários. A gente falou do Maria Chaves de Mello, eu vou até mostrar Chaves. aqui. O Marcílio, que tem online. O Marcílio eu acho que é um dos melhores e mais bem recomendados, e você encontra ele online em PDF para download, o que é bom, porque você consegue fazer o Ctrl F no PDF e pesquisar o termo. É muito rápido, não precisa ficar né, abrindo o livro e caçando, então é muito bom. Eu vou até mostrar aqui que eu tenho ele físico também, ó. Eu Área tenho de por aí. Direito, Economia e Uhum. Contabilidade. O do Maria Chaves de Mello, esse aqui, Dicionário Jurídico. Né? Sim. Se encontra na Amazon, em alguns sebos também. Se não me engano, esses dois aqui eu comprei em sebo antes, né, de começar a usar mais os dicionários eletrônicos, né, ou seja, long time ago. Deixa eu ver aqui, a edição da Maria Chaves, ela é de 2011. E a do Marcílio, 2010. Eu acho Enfim, que o meu Marcílio também é 2010, 2011, que eu comprei na época da faculdade ainda. Aí depois só usei a versão eletrônica. pois é, eu comprei justamente na época da faculdade também. Uhum. Enfim, E acho que André esses falou. dois, mas assim, se vocês jogarem no Google também, é importante também ver os reviews, né? Porque na internet hoje em dia tem de tudo, né?
É importante ver os reviews, o que as pessoas comentam, né? O Prose também dá para achar comentários nos fóruns de colegas indicando determinado glossário, aí não só jurídico, mas em várias áreas. A gente tem um grupo no WhatsApp, eu vou colocar o link aqui no chat, que é um grupo onde o pessoal compartilha glossários. A gente, inclusive, chegou ao ponto de criar um drive para esses glossários. Então, quem tiver interesse, eu vou colocar aqui o link. Enfim, é fazer pesquisa, né? Pesquisa O de Prozit, material. né, o Prozit, cada um chama de um jeito, mas o Prozit tem bastante fórum mesmo, que as pessoas, como que se fala isso? Põe um termo lá e o pessoal discute, é muito interessante. E glossário, a gente falou aqui dos dicionários e dos fóruns, mas glossário, o João Alberto, eu acho que é muito individual, né? Porque o glossário é aquela coisa mais básica, termo correspondente, termo correspondente. E eu acho que é interessante você criar o seu próprio glossário com os termos que você mais se depara na sua carreira como tradutor. Que eu falei no começo, um glossário para contratos e que você especifique qual contrato que usa aquele termo, um glossário para contencioso, contencioso são as peças processuais, e, e, e também uma especificação outra, porque eu acho que como glossário é uma coisa muito crua, vamos dizer assim, termo correspondente, quando você mesmo fez, você coloca ali uma notinha ou outra, você vai entender melhor o seu glossário. Você pode até usar esses bons dicionários como base para criar o seu próprio glossário. E aí no seu glossário você deixa os termos que você mais usa e do jeitinho que você gosta. A Mariana que também deu uma dica, que é o How to Explain Brazilian Civil Procedure in English. É bem legal. Obrigado pela dica, Mariana. E o André mandou aqui, O André ele fala que é formado em Direito, tem OAB, fez curso de Inglês Jurídico em 2014. Trabalhou em escritório de advocacia com foco em Direito Digital, onde fazia algumas traduções jurídicas. Apesar de ter formação em Direito e saber um pouco da parte técnica, estou começando a tradução jurídica. Que orientação vocês dão para conseguir um primeiro trabalho? Devo tentar em agências de tradução nessa área? eu acredito que sim, André. Eu acredito que entrar em contato com as agências que trabalham com a tradução jurídica, preencher aqueles formulários de site das grandes agências, das grandes empresas, é uma boa forma de começar assim, até para você, que nem eu falei lá mais cedo, né? Pegar um volume menor ainda de palavras. Bom, você é advogado, né? Então você já vai ter o domínio do tema, mas você entender a sua produtividade, como é trabalhar com uma CAT tool, quantas palavras você consegue fazer por dia. Como eu mencionei, e o prazo é muito importante, as urgências, né, são imensas, então, assim, uma coisa que eu considero, e acho que a maioria que considera também vai entender, é inadmissível perder prazo. E aí você trabalha, pegar um documento menor e ver quanto eu consigo traduzir por dia, por hora, para quando você for assumir um projeto maior, você levar isso em conta, né, do que pegar um trabalho muito grande e falar assim, isso aqui tem 100 páginas, eu faço nessa semana. E aí depois é uma apelação super difícil que não vai, não anda para frente. Então, acho que começar com agências e empresas de tradução para você ir testando, sentir seu ritmo, trabalhar no Market Tool e depois partir para clientes maiores quando você já tiver mais segurança e já tiver isso mais estabelecido para você mesmo, né? Quanto que eu trabalho por dia, quanto que eu produzo, eu sou rápido nisso que eu levo mais tempo, e aí você vai estar mais pronto para atender um cliente final com segurança. Eu acho que um caminho que pode ser interessante, principalmente para quem está começando, é procurar vagas de tradutor in-house em alguns escritórios. Eu tenho uma Também. colega que ela ficou um ano na Demarest Advogados, não sei se você conhece disso. Sim, 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 é um dos É, maiores de São Paulo. ela ficou um ano como tradutora júnior lá. E aí ela saiu, mas assim, eu acredito que o que ela deve ter aprendido lá, né, deve ter sido bem interessante, assim, porque ali ela ficava direto no processo de ter que cumprir os prazos para entregar para os clientes e, ao mesmo tempo, aprender todas as técnicas por trás da tradução jurídica, cat tools e tudo mais. Então, pode ser um caminho bem interessante também. E aí você pode usar o LinkedIn, você pode usar o Google para fazer pesquisa, né, de escritórios ou empresas na área jurídica que possam estar procurando profissionais in-house.
E também as próprias agências, às vezes, abrem vagas in-house, né? É uma escola, né? Você aprender tudo sobre as ferramentas, glossários, enfim. Então, pode ser também um caminho interessante, dependendo do seu momento aí. Eu sei que em termos de agência tem a Corne, né, que acho que é a mais conhecida nessa área de jurídica, Corne Traduções. Eu já tive colegas que foram tradutores in-house lá. Não sei se Eu atualmente eles... trabalhei na Corne, Ah, você foi, que legal. trabalhei por muitos anos. Ah, legal. Eu não sei se eles não aceitam hoje em dia, né? Parece que eles andaram mudando um pouco isso, né? Não sei como está essa parte de contratação interna, realmente não sei dizer. Mas, com certeza, eles trabalham com freelancers, têm equipe interna, mas eu não sei se estão com vaga agora, se estão contratando, isso eu não sei dizer. É, Mas eles são referência na tradução jurídica. não, Tem a Aliança Traduções, a Just Traduções, as gigantes, né? Transperfect, Lionbridge, enfim. e essas são, assim, agências grandes que em geral estão em congressos, né? Congresso da Abrapes, o Prof, tudo mais. Talvez valha a pena também dar uma sondada, né? Mesmo que elas não Sim, sejam sim. uma boutique de tradução jurídica, mas às vezes eles têm lá um setor que está precisando, que está recrutando freelancers para traduzir textos jurídicos. Pode ser um bom caminho também. E a própria Abrats tem a mentoria da Abrats, né? Que eu não sei como funciona, quais são as regras, mas existe um programa de mentoria da Abrats. Então, às vezes vale a pena você procurar o André e quem mais tiver interesse nessa mentoria, que eu imagino que eles tenham algo assim sobre tradução jurídica também. As associações de tradutores como a Abrates, tem a Aptrad de Portugal, elas em geral têm um programa de mentoria e você pode às vezes achar um mentor que ele seja mais voltado para uma determinada área e aí fazer um programa com ele, pedir orientações, né? Também é um outro caminho bem interessante. Eu compartilhei aqui no chat, pessoal, o link do Drive. Eu pedi para a pessoa lá do grupo mandar o acesso pro WhatsApp, mas eu não recebi, mas eu achei aqui o link do Google Drive. Nesses links vocês terão acesso a vários glossários postados por colegas em várias áreas. E aí lá também vai ter dicionários de direito, talvez até tenha lá o do Marcílio, né? E também é um outro, o João Alberto, né, que perguntou, também é um outro meio de achar glossários e dicionários aí. Mas, de novo, tem que filtrar, né, para ver confiabilidade e tudo. O do Marcílio, da Maria Chaves de Mello, com certeza, para confiar, de olhos fechados, são dicionários consagrados, de autores consagrados, então pode ir nele sim mesmo. A Tiago mencionou desse grupo atrás. Legal, então você já está lá, né? É um grupo realmente muito útil, assim, muito bom. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Ou algum comentário? Se alguém tiver alguma dúvida também depois, ou quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui meu e-mail, letícia.metatraduções.com. Se alguém surgir alguma dúvida depois. leticiabarizon@metatraduções.com. Quem quiser entrar em contato aí com a Letícia, esse é o e-mail dela. Tem o LinkedIn também, Letícia Barizon. LinkedIn, Instagram, é só me procurar. Obrigada, Legal. Thiago. E eu queria aproveitar também a oportunidade para falar do Tradtech, né, Felipe? Que a gente vai se encontrar Isso, lá. é o que eu ia falar agora. Você leu meu É, pensamento. o evento vai ser nos dias 20 e 21 de outubro, em São Paulo, na 13 de maio, acho que na Estácio, né? Eu vou fazer uma oficina no segundo dia, no dia 21, que é sábado, e eu vou falar sobre os embargos no direito brasileiro. A minha ideia é trazer alguns tipos de embargos, trazer um exemplo de embargo, né? Mostrar o que é um embargo de declaração, um embargo de nulidade, a peça ali mesmo, mostrar para vocês e depois fazer uma prática de tradução com um desses instrumentos, explicar o que é cada documento, enfim. E no primeiro dia vai ter também algumas palestras sobre tradução jurídica, tradução financeira, tradução de games e tradução da área médica da saúde. Como a Letícia falou, o Tradtech ele é o primeiro simpósio de tradução técnica
em São Paulo, né? Ele está sendo organizado pelo Descomplicando o Inglês Jurídico e pelo Traduza. O Traduza é uma instituição voltada para cursos de tradução na área da saúde. E aí a Letícia, então, vai ficar responsável pela oficina sobre embargos, né? E nós teremos palestras e oficinas nessas 4 grandes áreas da tradução técnica, né? Que é games, jurídica, financeira e saúde. E eu vou deixar o link aqui para quem quiser se inscrever, quem ainda não se inscreveu. A gente tem as inscrições até a semana que vem. E, inclusive, eu sou um dos apoiadores do evento, então quem quiser se inscrever com o meu cupom de desconto vai ter direito a 5% de desconto. Eu vou deixar aqui no link, no chat, o link para a inscrição. E quem for de São Paulo e região, ou quem puder participar, vai ser um prazer encontrar lá. Assim como eu e a Letícia, a gente vai se encontrar lá, né? A gente vai se conhecer pessoalmente. Pessoalmente. A gente se conhece só por WhatsApp e vídeo. Uhum. Enquanto eu escrevo aqui no chat, se quiser fazer mais algum comentário, Letícia, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Se alguém tiver mais alguma pergunta, só. Muito obrigada, André. Eu coloquei aqui a página e o cupom de desconto é Felipe T5. Tá? Para quem quiser se inscrever, eu vou deixar aqui também no link da descrição do YouTube o link para se inscrever no Traditech e o cupom de desconto. Você que é de São Paulo, você que é tradutor iniciante, venha participar conosco. Vai ser um momento muito bacana de troca de conhecimentos, de palestras com colegas tradutores renomados e de muito networking, que sempre é indispensável, principalmente na tradução. Eu digo que o networking está para o tradutor como o pulmão está para o corpo. Sem networking você não consegue levar seu negócio adiante, você não consegue se mostrar para os outros. Então, venha participar conosco, que com certeza vai ser um grande evento. Com certeza. Que Alguém bom que mais? vocês gostaram, gente. Feliz. Fiquem à vontade para me contatar por e-mail também. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram com a gente até agora. Eu quero agradecer a você que acompanhou essa gravação no YouTube. E agradecer a você, Letícia, pelo seu tempo, pelas suas palavras. Enfim, fique à vontade aí para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Felipe, o convite. Mais uma vez foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Foi muito bom poder contar um pouquinho da minha carreira, da minha trajetória até aqui, falar um pouquinho da tradução jurídica, que é uma área que eu sou completamente apaixonada. E eu espero que eu tenha esclarecido dúvidas ou pelo menos ajudado vocês a entenderem um pouquinho como funciona o mundo da tradução jurídica. E estou à disposição, que nem eu falei por e-mail, nos meus canais, redes, etc., para que a gente troque ideias, trabalhe em parceria no futuro. E que eu concordo com o que ele falou, que o networking é muito importante para nós. Então, estarmos em contato com os nossos parceiros, colegas de profissão é muito legal e muito importante. Então é isso. Contem comigo, espero encontrar vocês no Traditech ou em outras oportunidades por aí. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Obrigado, pessoal. Bom resto de quinta-feira para vocês. E vejo vocês no próximo Tarot Chat. E vejo vocês também no Traditech, dias 20 e 21 de outubro, lá em São Paulo. Até mais. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau.